Trilhas da Democracia de hoje dá continuidade à série de 3 programas intitulada A Comunicação para o Brasil que Queremos, que é uma parceria entre o Trilhas da Democracia e a ABC Pública, discutindo hoje comunicação pública e participação social. Os nossos convidados são Luma Poletti, professora da Faculdade de Comunicação e Artes da Universidade Federal do Mato Grosso, autora da tese de doutoramento defendida na Universidade de Brasília, Acesso à Informação e Comunicação Pública, uma análise das Supremas Cortes do Brasil e do México. Seja muito bem-vinda, Luma, é um prazer recebê-la. Obrigada, Marco, obrigada pelo convite também. Queria saudar a Alessandra e o Guilherme, prazer estar aqui com vocês. E Guilherme Strozzi, jornalista e ex-membro do Conselho Curador da EBC, autor da dissertação de mestrado intitulada Comunicação Pública e Participação, Vida e Morte do Conselho Curador da EBC, que também foi defendida no programa de pós-graduação em comunicação da Universidade de Brasília. Guilherme, é um prazer recebê-lo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Marco, muito obrigado, Alessandra, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês dois e com você, Luma. E me acompanhando mais uma vez na condução dessa entrevista, a vice-presidente de comunicação da ABC Pública, Alessandra Lessa, que também defendeu a sua tese de doutoramento na UNB. Né? Então, nós temos aqui 3 pós-graduados pela Universidade de Brasília. Seja muito bem-vinda, Alessandra. Obrigada, Marco. Um abraço aí para a Luma e para o Guilherme, meus colegas de Brasília. Vamos lá. Bom, o público que acompanha o Trilhas da Democracia na Rádio Brasil de Fato, na TV 247 e na TVT é um público politizado, mas não necessariamente especializado em assuntos vinculados à comunicação. Por isso, eu pediria a vocês, inicialmente, que respondessem uma pergunta bastante elementar para quem está no campo da comunicação, que é a diferença existente entre comunicação pública, comunicação privada e comunicação estatal. E aproveitando, né, que indicasse qual é a importância de um conselho curador dentro de um espaço de comunicação pública. Guilherme, você pode começar? Aliás, Luma, você começa fazendo essa distinção entre comunicação pública, comunicação privada e comunicação estatal, por favor. Sim. Bom, comunicação pública ela é um conceito guarda-chuva, né, muito amplo, que consegue abranger muitas coisas, e talvez esse seja o principal problema que torna esse conceito tão difícil da gente conseguir definir o que é comunicação pública. Então, acho que é sempre bom começar pelo que ela não é, né? A partir da eliminação, a gente vai conseguindo definir um pouco mais o contorno desse conceito. Então, a comunicação pública, para começo de conversa, ela não é a comunicação privada, ela não tem fins comerciais, então ela não é produzida ou promovida por emissoras comerciais, emissoras privadas que têm interesses comerciais. Ela não é comunicação estatal no sentido em que não é o Estado que está no centro da comunicação pública, e sim o público. Então, parece um pouco óbvio, mas ao mesmo tempo é um pouco difícil de dizer que eu acho que a melhor definição de comunicação pública, o elemento principal que vai distinguir ela da comunicação comercial, privada, da comunicação estatal, governamental, é aquela em que o público é o que está no centro. O que move a comunicação pública é o público, é o cidadão. Eu gosto de pensar numa definição também de um pesquisador que já foi um dos convidados aqui do Trilhas da Democracia, que é o Jorge Duarte,
em que ele vai citar alguns eixos sobre os quais o conceito de comunicação pública se ancora, e um deles é a transparência, né? As informações precisam estar disponíveis, é o pressuposto da comunicação pública. O outro é o acesso, ou seja, essa comunicação ela precisa ser de fácil acesso para as pessoas. A outra é a interatividade, tem que ter uma via de mão dupla ali, de participação social, e a própria ouvidoria, ou seja, é um tipo de comunicação em que tem que ter esse feedback do que o público está achando, do que o público está sentindo falta. E eu acho que esses são um dos eixos que caracterizam, sim, o conceito de comunicação pública, que é aquela feita, promovida por órgãos públicos, tendo o cidadão como o grande eixo norteador de todas as produções e de toda a sua programação, enfim. E aí eu acho que isso insere o próprio Conselho Curador, e eu passo a bola para o Guilherme, que é justamente estar junto com esses dois eixos de ouvidoria e de interatividade, que é ter esse feedback do público também. Muito bom, Luma, eu concordo plenamente. Eu gosto de lembrar, assim, o motivo que faz aqui no Brasil a gente pensar essa divisão, né, entre comunicação estatal, pública e privada. E é muito importante a gente lembrar da Constituição de 1988. Por quê? Porque naquele momento a gente vem de uma ditadura, e nessa ditadura os constituintes pensaram o seguinte: na maior parte do mundo, a gente tem basicamente uma divisão entre a comunicação, e aí eu vou trazer para a radiodifusão. O que é radiodifusão? Espectro eletromagnético para TV e para rádio, né? Então, nesse caso, não entram as telecomunicações para o público que estiver acompanhando aqui a gente, que no caso hoje é a internet. Quando a gente foi trabalhar a Constituição de 88, ao invés da gente pensar uma comunicação estatal e uma comunicação pública, o medo naquele momento que movia os constituintes era: a gente precisa pensar um modelo de comunicação que não fique dependente do governo da vez. Ou seja, a lógica que estava por trás de dividir no Brasil uma comunicação estatal da pública era fazer com que o governo tivesse o seu elemento de comunicação na Constituição, e aquilo estaria sendo chamado de estatal. Mas aquilo estava muito próximo do que o que a gente hoje começa a chamar, informalmente, porque não está na Constituição, de governamental, que são as estruturas de comunicação para prestação de serviço de comunicação dos governos, das assembleias legislativas, do poder judiciário. E diferente disso, vinha a comunicação privada, essa também um serviço público, porque o espectro eletromagnético, onde o pessoal está assistindo a gente aqui na televisão ou ouvindo no rádio, é um bem público. Então, a divisão seria para fins comerciais ou para fins não comerciais. O Brasil vai e cria a figura, então, da comunicação pública, que seria aquela comunicação que não seria nem governamental, ou seja, não serviria aos governos da vez, e também não teria fins comerciais. Então, o que diferenciaria essa ideia de comunicação pública da governamental para a comunicação privada, de fins comerciais? A participação da sociedade nisso. Uma maneira de que o público, enfim, fosse aquele objeto, de fato, da prestação deste serviço, mas que também fizesse parte da gestão desse serviço. Naquele momento, a gente tinha muito forte o debate sobre as rádios e TVs comunitárias, mas pensar comunicação pública não é pensar sobre a lógica do Estado somente. É pensar as experiências de comunicação que existem nos bairros, que existem nas universidades, que existem dentro dos coletivos, das ONGs, dos movimentos sociais. Isso tudo é comunicação pública. Mas a Carta Magna do Brasil, ela institucionaliza esse tipo de comunicação. E aí, no Brasil, a gente tem os exemplos de tentativas de comunicação pública ao longo dos anos, que seria mais ou menos as emissoras estaduais, culturais, né? Outorgas de radiodifusão para fins culturais e educativos, mas com o surgimento da EBC e uma iniciativa, aí sim, do governo da vez, de 2006, o governo do presidente Lula de 2006, mas
que a EBC venha a ser criada em 2007, e de um esforço da sociedade civil que, desde a Constituição de 88, falou, beleza, na Constituição está lá que tem que ter divisão entre comunicação pública, estatal e privada, mas cadê essa regulação? Cadê essa tal da comunicação pública? Em 2007, surge um arcabouço normativo na tentativa, então, de regular o que seria a comunicação pública e cria-se a Empresa Brasil de Comunicação. Depois a gente pode falar melhor sobre isso, mas trazendo a segunda pergunta, a participação social, um conselho curador, ele é o que difere, de fato, o que é uma comunicação governamental ou estatal, que é extremamente necessária para qualquer país democrático, porque é onde os seus governos têm um contato direto com a sociedade para prestar contas, para dizer o que está fazendo, para contrapor ao que hoje a gente tem no Brasil e no mundo uma desinformação muito forte, e contrapor a comunicação privada, ou seja, de fins comerciais, que tem a necessidade de vender produtos. A comunicação pública, com a participação social, caminha no sentido da gente produzir aqui no Brasil o que de fato é de interesse público, que pode ter críticas ao governo da vez, que pode ter crítica ao mercado, que pode ter crítica aos movimentos sociais, ou seja, uma disputa de forças dentro da sociedade, para que essa disputa, dentro de um colegiado ou dentro de um outro mecanismo de participação, dentro de uma influência nas ouvidorias, possa trazer para a gestão diária, para as rotinas operacionais do que a gente chama de comunicação pública, um tipo de conteúdo, um tipo de gestão que, de fato, tenha autonomia. Eu acho que essa seria a principal diferença de uma comunicação governamental de uma comunicação privada. O fato de a comunicação pública ter autonomia financeira e editorial, zelada e administrada por organismos e colegiados de participação social. Alessandro, antes de passar a palavra a você, gostaria de... Eu acho que é a primeira vez na história desse programa, que já tem 5 anos, que eu mando um abraço para alguém, né? Não é alguma coisa muito comum. Acho que é a primeira vez. Mas se falou aqui, quer dizer, o tema do programa é comunicação pública, a gente falou da UNB, falou agora da Constituinte, da Constituição. Eu não poderia deixar de mandar um grande abraço a Vinícius Lima, que é uma pessoa central na luta pela comunicação pública, pelo crescimento da comunicação pública e das discussões dentro da UNB e nos trabalhos da Constituinte. Mas eu queria fazer uma pergunta e a resposta tem algo de óbvio, né? Mas eu não gostaria de deixar de fazê-lo. A Guilherme e a Luma. Guilherme, Luma, então não seria, no âmbito da comunicação pública, não seria nada tão impactante, chocante, né? Por exemplo, que uma TV universitária, num programa de uma TV universitária, se fizesse uma crítica à administração de um determinado reitor, do reitor em questão. Seria, digamos, comum, natural a uma TV universitária, uma TV pública, né, que se fizesse uma crítica ao reitor. E da mesma maneira que uma TV pública ligada ao governo federal, a TV Brasil, num determinado debate, um jornalista também fizesse uma crítica ao presidente da República, a um determinado ministro e assim por diante. É por aí? Com certeza é por aí, Marco. Na verdade, a construção da EBC... E nós temos essa cultura já existe entre nós arraigada? Eu acho que a cultura da comunicação pública ela não está arraigada no Brasil ainda. Hoje a gente não tem, como a Luma lembrou muito bem, é difícil a gente definir comunicação pública no Brasil, e eu acredito que talvez um dos principais motivos seja o baixo pertencimento do que é comunicação pública, de que isso é um direito da sociedade por toda a população brasileira. Se a gente fizer uma pergunta sobre quem já saiu na rua para lutar por uma saúde pública de qualidade, a gente vai ter um grande público. Quem já foi às ruas para lutar por uma educação de qualidade, a gente vai ter um grande número. Quem já foi às ruas para lutar por uma comunicação pública de qualidade, a gente vai ter praticamente um número inexistente de pessoas, a depender de regiões estaduais, onde existem emissoras que já têm
ali uma espécie de histórico de relação com a sociedade estadual. Mas esse baixo pertencimento da comunicação pública não é à toa. É muito fácil a gente ouvir, a comunicação pública não dá lucro, a comunicação pública no Brasil é traço. Isso é com certeza absoluta uma estratégia dos grandes meios privados de comunicação e de algumas pessoas que detêm o governo da vez, de que não é interessante um tipo de comunicação que tenha a possibilidade da autocrítica, que tenha a possibilidade da autonomia da linha editorial do seu veículo. É muito importante a gente lembrar que a EBC, quando foi criada em 2007, ela garantiu um mecanismo muito importante que vai no sentido do que você está provocando, Marco, provocando no melhor sentido da palavra, que é o mandato do seu diretor-presidente ou da sua diretora-presidente. O que significa isso? Significa que quando a EBC foi criada, no seu artigo, não vou me lembrar de cor agora, mas acho que é o artigo 13, não tenho certeza, dizia muito claro que o presidente da empresa teria um mandato de 4 anos. O que isso significa? Significa que durante 4 anos, aquele presidente não teria condições de ser demitido pelo governo federal ou por qualquer outro órgão da sociedade, a não ser que ele cometesse um crime. Mas se ele tivesse um desvio da finalidade pela qual a EBC deveria existir, o conselho curador que existia naquele momento, formado por maioria da sociedade civil, poderia, por 2 votos de desconfiança, destituir o presidente da EBC. Quando a gente chega em 2016 e nós sofremos um golpe jurídico parlamentar com a chegada do presidente Michel Temer, em 48 horas de governo, ele emitiu uma medida provisória destituindo este artigo que garantia o mandato ao presidente da EBC e destituindo o conselho curador. Horas. Nós tivemos um esforço de anos para a criação da EBC e lá houve a tentativa de garantir essa autonomia com o mandato presidencial e com um conselho curador de maioria da sociedade civil. Em 2016, uma medida provisória depois transformada em lei acaba, extingue com estas 2 garantias que a sociedade tinha, de que a sua empresa pública de comunicação teria participação da sociedade e autonomia editorial da sua diretoria. Hoje, nós não tivemos resgatados ainda nenhuma destas 2 garantias de que a comunicação que a EBC vem fazendo é pública, porque nós não temos ainda de volta um conselho curador e nós ainda não temos de volta um mandato presidencial. Hoje, se o atual presidente da EBC, e pode ser ele qualquer pessoa, o atual presidente Hélio Doyle, ou qualquer outra pessoa que seja presidenta ou presidente da EBC, fizer uma crítica direta ao governo federal, ele pode ser demitido imediatamente. Qualquer emissora pública democrática em qualquer país do mundo hoje tem clareza de que não é assim que ela pode reger a sua linha editorial com autonomia. É necessário que a gente retorne esses 2 elementos. Luma, você quer complementar? Sim. Bom, Marco, pegando o gancho no seu exemplo aí hipotético da TV universitária, eu fico pensando que, considerando todos os preceitos que a gente está falando aqui do que fundamenta o conceito de comunicação pública, estranho seria, numa situação hipotética em que houvesse, por exemplo, protestos de estudantes da universidade contra a gestão da universidade a respeito de determinado tema, se os veículos de comunicação da universidade fingissem que nada estava acontecendo, nada estaria acontecendo, enfim, que não registrassem, que não acompanhassem nenhuma dessas movimentações, considerando que a gente está falando aqui que é eixo básico do conceito de comunicação pública. Então, se a comunicação pública se caracteriza por colocar no centro de interesses o cidadão, o público, né? Se a comunicação pública tem como característica fundamental a pluralidade de vozes e de visões, não faz sentido você restringir determinado tema ou determinada cobertura. Então, por isso que eu endosso a fala do Guilherme, né, para dizer sobre a importância da autonomia. Só que isso é um debate que, voltando à sua pergunta sobre a cultura, né, se a gente tem essa cultura, não, eu acho que a gente ainda está engatinhando, a EBC é super recente, assim, super recente.
Então, acho que as pessoas ainda não têm muito claro o significado da comunicação pública, a importância dos veículos de comunicação pública e de defender a comunicação pública como um direito delas, assim como outros tantos direitos que isso já está mais claro, depois de, enfim, décadas e décadas e décadas e décadas de sistema único de saúde, de educação pública e de tudo mais. Então, acho que a comunicação pública ela ainda não está, a gente ainda não tem essa cultura muito arraigada, porque é um processo histórico, não vai mudar da noite para o dia, é uma caminhada, mas a gente precisa estar sempre vigilante e muito atento para a gente não retroceder nessa caminhada. Alessandra, por favor. Eu queria conversar com os dois aqui a respeito dessa capacidade de influência do cidadão, né? A gente está falando o tempo todo de mecanismos para tornar as instituições mais participativas. Ok, a gente falou do Conselho Curador e falamos também das ouvidorias. Existem outros mecanismos e eu gostaria que vocês mencionassem alguns outros mecanismos, né? A Luma no âmbito das instituições públicas governamentais ou de poderes, né? De outros poderes, legislativo, judiciário. O Guilherme pensando aí no âmbito da radiodifusão pública, né? O que poderia diferenciar, por exemplo, a EBC da Globo ou do SBT, né? Porque esses veículos, eles também se arvoram participativos, né? Eles colocam instrumentos ali à disposição do público para, vez ou outra, medirem a audiência e mudarem programação, montam núcleos, né, de diversidade, atendendo a um apelo social, né? Então, gostaria de saber de vocês em que medida, né, há diferenças na utilização desses instrumentos pelo aparelho público, né? Falando aí nesse grande guarda-chuva da comunicação pública. Pode começar. Quer começar, Luma? Fica à vontade, se quiser. Pode começar, Guilherme. Depois eu é muito boa essa pergunta, Alessandra, porque, de fato, esse é um desafio. Não só na comunicação pública do Brasil, como em outras realidades, principalmente com a mudança do ambiente, tanto regulatório quanto informacional, que a gente vive nos últimos anos, com a chegada das grandes empresas de comunicação no mundo, principalmente de internet. Deu-se aquela ideia de que aumentou-se a participação da sociedade nos meios de comunicação, prioritariamente com a chegada das redes sociais, mas a gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que a ideia de participação, que talvez a maior parte da população hoje entenda como participação da participação social na comunicação, ela se dá por meio das redes sociais, ou por meio dos aplicativos, enfim. Quando a gente sabe que esse ecossistema que as pessoas entendem como participativo, ele está na mão de 2 ou 3 empresas que regulam, que têm suas regras, que têm seus objetivos mercadológicos e que, escândalo após escândalo, a gente percebe que a utilização das plataformas, ela não é neutra, ela não é apolítica, né? Ela não é apartidária, ela defende os seus interesses. Então, quando a gente pensa em participação da sociedade, eu sempre fico pensando também na qualificação dessa participação. Que isso pode se dar de algumas maneiras. O colegiado de participação da sociedade, ele é algo que se mistura com participação regulatória, porque aquele órgão está lá e, de alguma maneira, ele participa também dos processos de gestão de uma empresa. Mas a gente tem, por exemplo, um mecanismo que é muito pouco utilizado nos últimos anos, que são as audiências públicas. Os formatos de audiência pública, eles precisam, na minha opinião, ser alterados. E não é só a minha opinião, é de outras pessoas, como o Leonardo Davidze, que estuda participação social há algum tempo, com a chegada das plataformas. A gente hoje não tem a necessidade de fazer uma audiência pública necessariamente presencial. Então, as maneiras da gente ouvir a sociedade hoje, elas são outras. Então, a gente pode fazer com que os modais de participação sejam mais específicos e mais duradouros. Você não precisa fazer uma audiência pública semestral com toda uma região, com toda uma cidade. Você pode fazer audiências públicas diárias com públicos específicos. E depois você tem mecanismos tecnológicos para adensar, para condensar essas demandas, assim como o governo federal vem fazendo hoje com o PPA, para as pessoas participarem. Elas não precisam estar reunidas presencialmente num local, né? Outra coisa muito importante de participação da sociedade são as literácias, ou literacias, ou que no Brasil às vezes é chamado de educomunicação.
A maneira como as pessoas hoje se interagem com a mídia, elas precisam passar por um processo também educacional. O que eu quero dizer com isso? Uma aproximação dos meios de comunicação públicos com as universidades e com as escolas precisa ser feito de uma maneira mais a chegar na ponta ali do estudante do ensino fundamental e médio. É importante que nos processos pedagógicos, nas carreiras pedagógicas, os professores hoje estejam treinados para falar sobre mídia, para falar o que é isso. E não é somente uma leitura de notícias, ou como a gente talvez já experimentou, que é aquela lógica que se mistura com jornalismo. Comunicação está além do que é jornalismo, né? Comunicação está numa relação de leitura hoje da vida, né? Quase a última pesquisa do Comitê Gestor da Internet mostra que 90% da população brasileira, em algum momento da vida, utiliza celular. Então, hoje, essa questão orgânica de que um celular tem na vida das pessoas está muito além do que é notícia. Então, estudar a comunicação e verificar processos de participação de alunos e professores no entendimento do que é mídia é mais uma maneira de participação. Outra coisa são as produções interativas. Como eu disse agora, se tem condição de fazer uma audiência, é possível você produzir de maneira interativa. E como produzir de maneira interativa? As linhas editoriais dos veículos públicos, elas podem e devem estar abertas à participação. Uma produção de pauta diária para o que vai ser notícia num jornal, ele pode estar aberto para a sociedade ver por que determinado telejornal público escolheu aquelas notícias para ser colocadas naquele dia. Eu posso estar falando errado agora, mas se eu não me engano, o Washington Post já tem uma experiência dessa, que é abrir suas reuniões de pauta para a sociedade entender por que o Washington Post está escolhendo aquelas notícias daquele dia. Isso é, de alguma maneira, você trazer a sociedade para participar, porque ela vai estar entendendo por que algo foi notícia no principal telejornal, ou no radiojornal, ou na agência de notícias online, e não outras. Outra forma, os pitchings. O que são os pitchings? É quando uma empresa pública de comunicação, que faz uso de dinheiro público, seja ela municipal, estadual ou federal, reserva parcela do seu orçamento para a produção de webséries, para a produção de dramaturgia, para a produção de documentários, para a produção de qualquer tipo de conteúdo feito pela sociedade civil. Mas como é que ela vai fazer essa produção desse recurso chegar em determinada pessoa de maneira justa, sem fazer uma licitação? Hoje existem os pitchings. Pitchings é uma modalidade de participação da sociedade com dinheiro público que já está formatado dentro de algumas questões burocráticas e regulatórias, que pega o dinheiro daquela empresa e coloca para a sociedade desde que aquele processo seja aberto, publicizado, tenham etapas. E aí a sociedade produzindo, de fato, conteúdo público, com dinheiro público, mas que passou por uma peneira, vamos dizer assim, para essa seleção. E, por último, os centros de pesquisa. Né? Você abrir a ideia da comunicação pública para que isso seja pesquisado também, e aí tanto por universidades como por centro de pesquisas privado, para saber o que a sociedade pensa disso. A gente não tem condição mais de pensar que a gente pode falar para ninguém. A ideia da audiência zero, ou a ideia de que a gente pode fazer aqui, que quem sabe alguém se interessa para a gente. A gente precisa ter audiência. A gente precisa fazer com que o dinheiro público seja gasto, mas ele esteja chegando na ponta. E ele está chegando. Como é que a gente sabe se ele está chegando? A gente tem que contar com as universidades e com os centros de pesquisa para fazer o monitoramento desse conteúdo, e um monitoramento não só se ele está chegando, mas se a população está gostando do que ela está vendo nos meios de comunicação público, para a gente parar de achar que a gente pode ser dono da verdade no meio de comunicação público, como se as outras emissoras todas tivessem seus interesses e os meios de comunicação pública não tivessem. O que a sociedade quer consumir no meio de comunicação pública? Ela quer consumir uma novela? Vamos exibir uma novela. Mas a gente não precisa exibir uma novela cheia de preconceitos, com racismo, com homofobia. A gente pode exibir uma novela que tem uma qualidade de dramaturgia, mas que ela respeite os direitos humanos. Então, esse monitoramento, ele precisa acontecer. E, na minha opinião, ele não deixa de ser participativo, desde que ele contem com outros instrumentos da sociedade, que não necessariamente os da própria empresa de comunicação. Luna. Vou entrar aqui para complementar o Guilherme para falar sobre, responder a pergunta, né, sobre mecanismos de participação nas instituições. Ele citou o exemplo do Washington Post e eu me lembrei a gente já teve alguns exemplos
o problema desses exemplos é justamente isso, eles são muito pontuais de alguns jornais que criam conselhos de leitores, e aí o que é uma proposta muito bacana, muito legal, só que aí, se você for acompanhar, enfim, a duração desses conselhos de leitores, ou o poder que eles têm efetivamente na hora de deliberar sobre a escolha de pautas e tudo mais, você vai ver que às vezes é só para dizer que tem, sabe? Eles têm pouco poder decisório mesmo, assim. Então, me lembrei dessas experiências pontuais, e o problema dela é justamente isso, elas são pontuais, elas são muito efêmeras, elas surgem, depois elas somem, são pouco duradouras. Endosso também a importância da literacia midiática nos currículos escolares, para a gente saber ler os meios de comunicação, aprender isso desde a escola, porque é só a partir do momento que a gente consegue ler os meios de comunicação que a gente vai conseguir trabalhar crítica de mídia, né? A gente vai conseguir criticar, receber esses conteúdos e conseguir tecer alguma crítica em cima deles, porque a gente vai saber lê-los, a gente vai ter todo o repertório para entender o que está sendo produzido, como está sendo produzido, como é o processo de produção. Inclusive, eu sei produzir também, olha só, de maneira, claro, mais rudimentar, com os meus equipamentos aqui, não com grandes estúdios e tudo mais, e grandes equipamentos, mas eu sei a base, o básico, né, o fluxo, como é que funciona, eu sei ler isso daí. Então, a literacia midiática é uma ferramenta que possibilita a crítica de mídia e que é o que eu acho que, ao fim e ao cabo, vai fazer com que as pessoas comecem a prestar mais atenção no conteúdo que elas consomem e cobrar mais conteúdos de qualidade, enfim, o que elas gostariam de ver na TV. Para além disso, existem, claro, outros mecanismos, outras ferramentas já regulamentadas, né, são os processos de audiência pública, de consulta pública, que, enfim, os órgãos podem dar maior ou menor espaço para eles, mas que também, enfim, são ferramentas que existem, então, aí. Mas eu não poderia deixar de falar, claro, puxando a sardinha para o meu lado, que é a parte da transparência, falar sobre a qualificação dessa participação também, né, dessa participação pública. E aí eu entro no debate sobre as ferramentas de acesso à informação pública, que são desde instrumentos mais antigos, como o Portal da Transparência do Executivo Federal, que já existe há muito mais tempo, ou a própria Lei de Acesso à Informação, que é de 2011, e que são ferramentas que buscam, ao fim e ao cabo, reduzir ou de alguma forma mitigar um pouco dessas assimetrias informacionais, né? Porque você só consegue participar de uma coisa na medida que você sabe que essa coisa existe, que você sabe como participar. Se você não tem acesso a nenhuma dessas informações, como é que você vai participar? E aí é que vem também o meu comentário sobre qual é o papel da comunicação pública nesse processo, né? Ou seja, durante muito tempo, muito tempo, as áreas de comunicação e as áreas mais relacionadas ao cumprimento das regras de transparência e de lei de acesso à informação, elas não dialogavam muito, porque existia, inclusive, uma certa desconfiança de que talvez a área de comunicação dos órgãos públicos fosse muito enviesada, enquanto nós, da área de transparência, a gente dá informação nua e crua, sem nenhum tipo de maquiagem, sem nenhum tipo de tratamento. Só que, para além de você dar informação bruta, digamos assim, poucas pessoas têm repertório para lidar com aquela informação bruta. Então, a comunicação ela tem um papel muito importante na medida em que ela vai traduzir aquela informação para quem não tem repertório para compreender ela no seu formato bruto. Então, eu acho que depois de mais de 10 anos de lei de acesso à informação, o que a gente precisa fazer mais do que nunca é recosturar esse caminho, reaproximar essas duas áreas, porque a gente consegue perceber hoje que as informações estão disponíveis, mas o que você faz com elas, né? Então, acho que a área de comunicação, ela tem muito a agregar
áreas responsáveis pela transparência, pela difusão das informações brutas, assim, justamente por permitir essa participação social, por mostrar para o público que existe esse caminho aqui, deixa eu te contar como é que faz para você acessar, primeiro você vem aqui, depois você preenche isso daqui, e aí o órgão tem tanto tempo para te responder, olha, vai ter uma audiência pública, dia tal, então a comunicação pública, ela precisa informar sobre esses mecanismos de participação pública. Eu acho que esse é um papel imprescindível da comunicação. E era isso. Bom, nós estamos dialogando aqui com dois grandes especialistas em comunicação pública, e o Trilhas da Democracia também tem esse papel, né, de divulgação, difusão do saber. E eu colocaria agora na barra, né, da tela o acesso, né, primeiro a tese de doutoramento da Luma, intitulado, volto a dizer, Acesso à Informação e Comunicação Pública, uma análise das Supremas Cortes do Brasil e do México. Então, basta acessar esse link que você pode fazer a leitura da tese da Luna. Enquanto ela estiver respondendo a próxima pergunta, eu volto a exibir esse link. E agora a dissertação de mestrado do Guilherme, intitulada Comunicação Pública e Participação, Vida e Morte do Conselho Curador da EBC. E a pergunta agora é para você, Guilherme. Foi divulgada uma nota pela Frente em Defesa da EBC e da Comunicação Pública, cujo título é 8 meses de governo sem comunicação pública, por uma EBC participativa e portadora do imaginário democrático brasileiro. Eu gostaria de ler o último parágrafo dessa nota, né, e passo a fazê-lo agora. Abre aspas. 8 meses após o início do governo Lula, a EBC segue sem fazer comunicação pública, já que sem participação da sociedade. A pergunta que fica é: até quando? Então, Guilherme, eu gostaria de te perguntar por que dessa nota, né? E por que esse tipo de afirmação, que não é uma afirmação, não é uma pergunta tão amena assim, né? É uma pergunta que coloca na parede, né, os responsáveis pela comunicação pública do governo Lula, né? E qual é a situação dos mecanismos de participação da sociedade civil hoje na EBC? Você trata disso na tua dissertação de mestrado, inclusive falando de vida e morte do Conselho Curador. Como você bem disse, né, talvez tenha sido o primeiro ato do governo ilegítimo do Temer, né, a dissolução do Conselho Curador da EBC. E me corrija se eu estiver errado, na nota se fala, inclusive, nessa nota, que o atual ouvidor da EBC ainda é um militar que foi nomeado no apagar das luzes do último governo. É isso mesmo? Por favor, Guilherme. É isso mesmo, Marco. O atual ouvidor hoje é o Cristiano, né? E ele é um militar, se eu não me engano, um coronel, e foi, de fato, nomeado no finalzinho da gestão da EBC passada. Finalzinho, assim, acho que foi em setembro ou outubro, não lembro de cabeça, mas acho que é outubro, para um mandato de 2 anos, que pode ser renovado por mais 2 anos, mas acredito que não é essa a intenção da atual diretoria renová-lo, mas ele tem mandato até outubro de 2025 como ouvidor 2024, perdão, que foi 2022, outubro de 2022, até outubro de 2024,
como ouvidor da IBC. Você falou da nota, né? Eu li a nota toda agora, antes da gente começar a nossa conversa aqui, né? A nota foi feita pela Frente em Defesa da IBC e da Comunicação Pública, né? É uma frente que reúne aí, acho que cerca de uma dezena de entidades universitárias, ou de entidades que lutam pelo direito à comunicação no Brasil, por pessoas militantes também que lutam pelo direito à comunicação no Brasil. E ela foi criada justamente no momento onde a IBC passou por esse fortíssimo desmonte em 2016, 2017, por conta da medida provisória depois transformada em lei, que cassou o Conselho Curador. O Conselho Curador cassado faz parte, inclusive, da Frente em Defesa da IBC e da Comunicação Pública, e também foi retirado o mandato presidencial do Ricardo Mello, à época presidente da IBC, e entrou o presidente Laerte Rimoli. Eu li a nota toda, e a nota, de fato, é uma nota forte, porque o fato de a IBC, até o momento, não conter mais mecanismos de participação da sociedade, também é muito forte e muito ruim para a sociedade brasileira. A gente passou, nos últimos 6 anos na IBC, um processo muito forte de desmonte, acentuado nos últimos 4 anos com a gestão do governo Bolsonaro, uma gestão formada por militares, e com a cabeça, mais do que cabeça de militares, com a cabeça do governo Bolsonaro, né? E que tentou privatizar a IBC. Ela foi incluída no plano de privatização oficial do governo federal e juntou a emissora governamental, que era a TV NBR, com a emissora pública TV Brasil. Isso foi uma obra do governo Bolsonaro, na direção Bolsonaro. Então, naquele momento, a IBC passou por um claríssimo desmonte. A gente já vinha de plano de demissões voluntárias com a perda de determinadas pessoas. Quase 800 pessoas saíram da IBC nos últimos 6 anos, entre aposentadorias e demissões voluntárias. Passamos por uma entrada num programa de privatização. E passamos por uma total fusão do que era a emissora pública e do que era a emissora governamental numa só emissora, TV Brasil, divulgando atos do governo Bolsonaro, como a participação do presidente na formatura de cadetes. Transmitido isso para a TV Brasil, para todo o país, e pela Rede Nacional de Comunicação Pública, que são as emissoras que compõem, junto com a TV Brasil, a Rede Nacional de Comunicação Pública, são as emissoras estaduais e universitárias. Diante desse cenário catastrófico, a retomada democrática do Brasil com a eleição do presidente Lula agora em 2022 pressupôs e teve a participação no grupo de transição de pessoas que estiveram colocando sua energia, colocando a sua biografia, colocando sua inteligência para a retomada de uma IBC pública, e que não seria fácil, a gente sabe disso. Então, nesse atual momento que a gente vive na IBC, e eu li que a nota fala sobre isso também, ela elogia a divisão das emissoras. Então, hoje a gente criou o canal Gov dentro da IBC, que volta a ser uma emissora de TV para fazer o que lá atrás a gente começou na nossa conversa, comunicação estatal, comunicação governamental. E a TV Brasil volta, então, a fazer somente comunicação pública. Mas se nós temos hoje uma ouvidoria que deixou de fazer o papel de ombudsman, deixou de fazer o papel da autocrítica, e hoje ela simplesmente faz um relatório bimestral que sequer é divulgado previamente para os empregados, é somente divulgado para a própria diretoria. E lá é publicado de 2 em 2 meses, com o que os cidadãos brasileiros enviam de informação para a ouvidoria, se compila isso num relatório e divulga de 2 em 2 meses. O papel da ouvidoria é basicamente esse. Ele não faz mais audiência pública, ele não tem mais um programa na TV, ele não tem mais um programa no rádio, ele não faz mais uma autocrítica com as suas colunas de ombudsman, como eram feitas anteriormente, ele não faz mais nada. Ele simplesmente faz um relatório com o que a sociedade enviou. A gente, então, não tem, via ouvidoria, o que a gente pode dizer de participação da sociedade mais qualificada. Tá lá, fale com a ouvidoria. Mas até que ponto? A Luma falou muito bem sobre a qualificação disso. Disponibilizar dados, disponibilizar acesso à participação não significa que as pessoas vão saber como participar, vão saber até onde elas podem ir para qualificar esse debate. E aí, prioritariamente, que é o que a nota cobra.
Se nós não temos ainda uma autonomia da presidência da EBC, seja a pessoa qual for, não é uma crítica a quem ocupa o cargo hoje ou amanhã. A lei da EBC hoje não garante o mandato para a diretoria da presidência da EBC. Então, se hoje o diretor-presidente da EBC questionar ou fizer qualquer ato que desagrade a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, que é o órgão a qual a EBC é vinculada, ele pode ser imediatamente demitido. Isso não é bom para o Brasil. Isso não é bom para a sociedade civil. Porque a sociedade civil precisa que a EBC tenha autonomia crítica, inclusive ao governo federal da vez, que foi o que a gente cobrou, nós todos aqui, no governo Bolsonaro. No governo Bolsonaro, a gente cobrou que a EBC fizesse uma crítica, tivesse autonomia para fazer crítica sobre o que estava acontecendo no Brasil nos últimos 4 anos, e ela não tinha essa autonomia. Ela não tem essa autonomia agora. Porque se essa crítica for feita e o governo federal quiser destituir os presidentes da EBC, a diretoria da EBC, legalmente ele pode. Então é preciso que legalmente a gente recupere, que a sociedade brasileira recupere o mandato presidencial da sua empresa pública para que ela tenha essa autonomia. E aí, prioritariamente, que ela recupere um colegiado de participação da sociedade, como era o Conselho Curador que eu estudei na minha dissertação. 22 membros, sendo 15 deles indicados pela sociedade civil. A presidência da República referendava essas indicações, mas as indicações e a consulta era feita pela sociedade civil. 4 representantes do governo federal, ou seja, o governo também tinha sua participação lá, 2 representantes do Congresso Nacional e 1 representante dos trabalhadores. Esse colegiado se reunia mensalmente para debater a EBC, para saber se ela de fato estava sendo pública, se ela estava cumprindo com a sua lei. Sem este colegiado de participação da sociedade, hoje a EBC não faz comunicação pública. Porque se a gente está dizendo que para fazer comunicação pública tem que ter participação social, tem que ter autonomia da sua diretoria, hoje a EBC, a diretoria da EBC, luta para que ela faça uma ótima comunicação, luta para que ela faça um jornalismo de qualidade, luta para que ela diferencie o que é comunicação governamental do que é comunicação pública. Mas o que a sociedade brasileira tem de garantia para que isso vai ser feito até o fim? Não tem essa ferramenta, não tem esse mecanismo. Então é fundamental que um governo democrático, como o governo do presidente Lula, atue, haja de maneira urgente para que a gente preserve a maior empresa de comunicação pública que tem esse país, que foi criada justamente pelo Partido dos Trabalhadores em 2007, a sua participação da sociedade. Porque a gente tem essa participação da sociedade no Conselhão, que é o conselho que envolve várias entidades da sociedade civil para brifar a presidência da República de políticas públicas. A gente tem esse conselho na cultura, a gente tem esse conselho na área da segurança alimentar, a gente tem esse conselho na área da saúde, e a gente precisa que esse conselho também exista na área da comunicação pública. Querer participação da sociedade é garantir os mecanismos para que essa participação aconteça. E ele precisa acontecer na EBC. Então, eu acredito que a nota ela foi feita neste sentido, de cobrar uma necessária política pública de participação da sociedade para que a EBC, numa mudança de governo federal no futuro, não sofra tudo de novo o que ela sofreu nos últimos 4 anos. Então, mais uma vez, faço referência à dissertação de mestrado do Guilherme, Comunicação Pública e Participação, Vida e Morte do Conselho Curador da EBC, com os votos de que na tua tese de doutoramento seja acrescentada uma expressão, uma palavra, né? Vida, morte e ressurreição do Conselho Curador. Adorei, Marco. Então, adorei. Eu tiro agora o link da dissertação de mestrado do Guilherme, ato contínuo, vai aparecer agora o da tese de doutorado da Luma, volto a dizer, acesso à informação e comunicação pública, uma análise das Supremas Cortes do Brasil e do México. Alessandra, por favor, a pergunta para a Luma. Sim, eu queria pegar um gancho no que o Guilherme trouxe para nós de contexto da EBC, né? É interessante que, assim que a gente tem um conselho curador e ele é desfeito, automaticamente esse conselho se transforma em frente em defesa, né? É muito bonito isso e representativo do que seja uma democracia, né? E aí eu volto para a Luma, porque a pesquisa da Luma está muito focada ali nas instituições. É difícil para a gente
criar e visualizar essas distinções, mas eu vejo muitas proximidades no trabalho de uma assessoria de comunicação, no trabalho de uma emissora de radiodifusão, né? Eu vejo muitas proximidades, né? Apesar das nossas grandes diferenças, né, que existem ali entre as áreas, mas também as assessorias de comunicação dos órgãos públicos, a gente está falando assessorias de comunicação do judiciário, do legislativo, do próprio executivo, elas deveriam trabalhar para que houvesse um diálogo entre usuários de serviço público, cidadãos e órgãos, instituições que promovem, executam e planejam, elaboram leis sobre serviços públicos. Então, eu fico pensando, Luma, a gente nem chegou nesse momento em que uma ouvidoria de um órgão público faz algo além do que só exibir relatórios, né? Isso é um fato para a gestão pública brasileira, né? As ouvidorias só publicam relatórios sobre as manifestações que recebem, mas aquelas manifestações não fazem nem cócega, né? No processo de elaboração de políticas públicas, enfim, não chegam a quem de fato deveria chegar, ou se chegam, são ignoradas essas manifestações, muitas vezes. Então, eu queria que você falasse um pouco do que você viu pesquisando, especialmente o judiciário, né? Se de 2011 para cá, né, o acesso à informação, o Código de Defesa do Usuário da administração pública, né, se em alguma medida essa legislação tornou as nossas instituições mais participativas nesse sentido, né? Tudo bem, garante acesso, garante alguma capacidade de interação pelas redes ou pela ouvidoria, mas e a tal da influência, né? Como é que fica? Isso, de fato, influencia alguém dentro do órgão ou a gente ainda está muito opaco, muito fechado? Eu quero começar minha fala já dizendo, alertando aí para o Guilherme que o Marco levantou a bola aí para um tema de tese de doutorado, hein, Guilherme? Quem sabe o que eu fiquei refletindo sobre o seu comentário sobre a nota da EVC foi pensando nisso, né? Que a comunicação pública no Brasil talvez ela avance aos solavancos, né? Tipo, avança, dá uma estacionada, e aí depois avança mais um pouquinho, e aí quase como se fosse um soluço, assim, uma crise de soluço. Bom, mas eu acho que, voltando agora na pergunta da Lê, primeiro, eu acho que é interessante a gente destacar que muitos órgãos públicos de uns anos para cá acabou virando um pouco comum terceirizar a comunicação, né? Então, você contrata uma agência para cuidar da comunicação de um órgão público, e aí essa agência ela não vai ter nenhum tipo de compromisso com a comunicação pública, ou enfim, entendendo que ela está prestando um serviço público ali, apesar dela estar trabalhando, ser uma agência privada. Então, acho que isso influencia muito no grau de comprometimento assim, da própria equipe da comunicação, dos próprios gestores de comunicação, em de fato fazer a comunicação pública. E esse papel das ouvidorias como meros produtores de relatórios e balanços, e quantas manifestações chegaram, e quantas foram atendidas e tudo mais, e morrer ali, eu acho que tudo isso faz parte acho que da minha grande bandeira, que é falar, olha, ouvidoria, comunicação, setor de assessoria, enfim, pessoas que cuidam da comunicação de um órgão público, sentem aí para conversar, conversem, troquem figurinhas, assim, de repente a ouvidoria vai lá e diz, olha, a gente recebe muita manifestação de pessoas insatisfeitas com o serviço tal, então, o que a gente pode fazer? Aí a comunicação diz, olha, quem sabe se a gente fizesse, enfim, uma campanha para dizer que existe esse caminho aqui, como é que a gente pode atender? Porque muita gente liga pedindo uma informação tal, recorrentemente. E aí, comunicação, me ajuda? Não, claro, a gente pode tornar isso mais visível por outros canais de comunicação, já que é uma informação que as pessoas estão atrás, que elas não estão encontrando, nós, a comunicação, podemos ajudar com isso. E aí eu acho que isso pode dar um pouco mais de vazão às
as sugestões e críticas, reclamações, dúvidas que chegam até a ouvidoria para elas não morrerem num relatório, para elas virarem alguma coisa, para elas se tornarem, enfim, campanhas educativas, informativas e que, ao fim e ao cabo, vão atender o anseio da população que, enfim, fez com que ela procurasse a ouvidoria para fazer alguma sugestão, alguma reclamação, esse tipo de coisa. Bom, na minha pesquisa em especial, eu estudo as Supremas Cortes, né, órgãos do judiciário que, historicamente, são organizações muito fechadas, né, muito herméticas. Você, se não tiver, claro, nenhum trânsito nesse universo jurídico, você vai ter muita dificuldade em compreender quais discussões estão sendo travadas ali, ainda que elas estejam públicas, né, ainda que elas estejam sendo transmitidas ao vivo pela TV Justiça. Às vezes você vai ter uma dificuldade em entender do que eles estão falando, porque existe todo o linguajar, esse tipo de coisa que vai dificultar a comunicação, e nada é por acaso, né? Também a escolha da linguagem, ela também tem um propósito. E aí o que eu também acho que é interessante é o modo como tanto a Suprema Corte mexicana, né, que foi o que eu analisei em comparação com a Suprema Corte, com a STF do Brasil, algumas iniciativas dos próprios setores de comunicação pública dessas respectivas cortes que são muito parecidas. Assim, existe TV Justiça no Brasil, existe Justiça TV no México, elas foram criadas, acho que do Brasil foi antes, mas uma distância temporal muito curta. As duas estão presentes em redes sociais, as duas têm canais no YouTube, as duas têm perfil no TikTok, enfim, Twitter, de modo que elas estão diversificando seus canais para tentar chegar até a população, o que eu acho válido, o que eu acho bacana, assim, institucionalmente falando. Se a gente for entrar agora no mérito de ministros terem perfis no Twitter, ministros tecerem comentários em entrevistas, esse tipo de coisa, isso daí já é outro debate que a gente pode até falar ou não. Mas o que eu acho interessante é isso. Assim, em resumo, eu observei que nesses dois casos internacionais, a área de comunicação e a área responsável pela transparência não conversam, porque eles entendem que os trabalhos deles são diferentes. E aí a sugestão, né, que eu dou ao fim é para falar: olha, pessoal, vai tomar um café, conversem. Eu acho que vocês podem ajudar muito um trabalho do outro, assim, muito, muito mesmo. Então, basicamente foi isso, pessoal. Bom, eu tiro agora o link da tese da Luma. Nós estamos chegando ao término desse segundo programa da série A Comunicação para o Brasil que Queremos, que é uma parceria entre o Trilhas da Democracia e a ABC Pública. Hoje foi discutido o tema Comunicação Pública e Participação Social. Gostaria de agradecer a participação de Luma. Muito obrigado, Luma. Eu que agradeço, Marco e a Lê, pelo convite, e um prazer também te rever, Guilherme. Muito obrigado, Guilherme, pela tua participação. Muito obrigado, Marco. Eu que agradeço a todos. Foi um ótimo debate. E, mais uma vez, obrigado, Alessandra, pelo compartilhamento aqui da condução do programa. Eu me agradeço. Até a próxima, Marco. E o Trilhas volta na próxima semana para o terceiro programa dessa série, Brasil, a Comunicação para o Brasil que Queremos, fazendo uma discussão sobre comunicação e diversidade, luta pela diversidade. Até lá!